Estamos aqui na tela do computador para mais uma locação de poço, e dessa vez no município de Itaquaraná, no Alagoas. E aqui a gente já colocou o perímetro da propriedade, os poços da região, e agora vamos marcar aqui as drenagens. Pela diferença de textura do relevo, vocês já conseguem perceber que é um contato litológico, de um lado um terreno cristalino, do outro uma bacia sedimentar. Quando a gente ativar aqui a geologia, vocês vão conseguir notar isso. Pronto, essa parte marrom é um arenito. E essa parte aqui mais azulado, um granulito, gnais. A gente tem diorito também. Mas, em geral, a gente tem aqui uma borda de bacia, que eu considero o local mais difícil para marcar poço. Então aqui, sem uma geofísica, vou colocar uma probabilidade aqui no final. Vocês já viram na thumb, mas a gente vai dessa vez estimar qual a probabilidade. Mas primeiro vamos fazer os estudos. Então a gente necessita fazer aqui o estudo de fraturamento de estruturas, porque a gente está na borda de bacia, então provavelmente isso aqui vai ser um poço misto, se a gente der sorte, vai pegar água tanto da forma do aquífero livre quanto do aquífero cristalino. Então é muito importante que mesmo fora da bacia você faça esse estudo das fraturas, porque elas vão estar cobertas pelo sedimento na bacia. Porém, como é uma borda, esse sedimento não vai ser muito espesso. Então a gente fez aqui das principais estruturas. Mas antes eu gostaria de mostrar a vocês a teoria. Isso daqui é uma serra e ela está com um estiramento, porque ela sofreu uma compressão nesse sentido aqui, dessas duas setas. Então, meio que espremeu o corpo e alongou ele. Quando ele alonga nessa direção, ele forma uma fratura na perpendicular. Tenha uma análise do seu terreno. Clique no link fixado nos comentários e fale com a gente agora mesmo. Então, abrir aqui o Paint para mostrar. A gente tem essa direção compressional em um corpo que eu coloquei redondo para vocês entenderem melhor. E aí depois que tem esse esforço, esse corpo ele vai ficar estirado. Então ele vai ter um eixo maior. E as fraturas que são as fraturas de alívio causadas que são pós-tectônicas, elas acontecem na perpendicular. Então a gente tem essas primeiras fraturas aqui que são geradas durante o esforço, né? Já que está comprimindo, vai esmagando e vai quebrando ele nessa direção, na mesma direção que está estirando o corpo. Porém, depois que acontece o esforço, existem as chamadas fraturas de alívio, que são pós-tectônicas. Então, ela já não está sendo espremida e aí o corpo assenta e quebra dessa forma. Por ser após o esforço, é chamada de fratura de alívio, também fratura T, do tipo T, que são geralmente fraturas abertas, porque a fratura na direção do alongamento do corpo, ela é uma fratura que está sendo causada na compressão, então pode ser fechada, ela pode ser preenchida por veios, já que você está falando de um esforço tectônico, você pode ter ativação tectônica e liberar fluidos, e essas fraturas podem ser preenchidas por fluidos. Então, a melhor para água são essas aqui, que são pós-tectônicas. E aí, na geologia, pode ser dita que é causada por sigma 2 ou sigma 3, sendo que esse estiramento do corpo é causado por sigma 1. Mas voltando aqui à nossa análise, já explicando essa parte teórica, como a gente tem essa serra mais afastada, a gente já mapeou o que seriam as fraturas de alívio e a gente vai prolongar essas fraturas para dentro da propriedade, tentar ver se a gente tem uma ativação que é chamada de neotectônica, quando a tectônica reflete na bacia. Então, imagine que você tem a falha ali embaixo, existe algum tipo de ativação e reflete no sedimento. E aí você consegue estar delimitando, como essa aqui, que está até um pouco bem clara para a gente marcar. E aí a gente agora, como vocês que já acompanham o canal sabem, a gente vai olhar os perfis dos poços. Então, como a gente já esperava, um poço misto, que está associado também
uma tectônica refletiva. Então a gente está vendo aqui esse poço, que a gente já viu o perfil. Vamos considerar que essa marcação que a gente viu se prolonga e corta ele. E aqui essas que estão mais perto da bacia são mais fáceis. A gente já está no contexto da serra. Vamos marcar algumas. Essas aqui desse lado da serra claramente vão estar associadas a essas fraturas do tipo T ou fratura de alívio. E aí a gente vai buscar aqui perfis aqui. Entrada de água entre 20 e 30 metros e 40 e 50. Então a gente vai buscar algo nesse sentido. A gente tem a fratura aqui. Essa parte mais escavada é mais segura de ter água. Então aqui agora abrir o Google Earth para a gente fazer uns esquemas de perfil de elevação e entender melhor o relevo. Então essa parte de baixo é mais segura de ter água, mas para o cliente pode não ser viável, já que a gente percebe que na parte alta que existe o plantio, e provavelmente onde ele precisa de irrigação. Então, se a gente fizer esse perfil de elevação aqui, nos cortes a gente pode confirmar se realmente existe um vale nessa propriedade, que seria a tal da ativação da fratura. Então, vamos fazer alguns aqui para confirmar essa suposta fratura, ativação na verdade, para que a gente consiga colocar uma linha geofísica, que é muito recomendado nessa situação, já que a gente tem uma camada sedimentar cobrindo a rocha aquífera. Vamos fazer mais um perfil aqui e ver se realmente existe esse vale nesse ponto que a gente marcou a fratura. Então está muito semelhante, essa parte mais baixa de onde a gente marcou. Então dá uma confirmação, uma segurança maior de que realmente existe uma ativação tectônica dessa fratura e refletiu na camada sedimentar. Então aqui a gente vai marcar uma linha geofísica de 340 metros. Nesse local aqui tá bom. A gente poderia alocar uma mais fácil na parte de baixo, mas a logística do poço para o cliente não seria a ideal. E vamos marcar um ponto nessa linha geofísica. Coloquei a divergência aqui para sudeste. E agora é só realizar o layout. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, compartilhar com o máximo de amigos, deixar o like e coloque aí nos comentários alguma sugestão para o próximo vídeo, ou me diz onde é a sua propriedade, que de vez em quando eu vou fazer análise de locais aleatórios. Um abraço e até a próxima.